Da tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten manifestou seu espanto com a decisão que cassou o deputado estadual Fernando Francischini, assim como com o embasamento da decisão. O deputado disse: tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que se confirma, por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a cassação de um parlamentar. A cassação de um parlamentar por supostamente disseminar fake news, por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos. O deputado ponderou que, mesmo que os tipos penais existissem, a conduta de Francischini não poderia ter alterado o resultado das eleições, na qual ele foi o deputado mais votado da história de seu estado. O deputado afirmou: é um absurdo, senhor presidente, o que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo se converter em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil. E isso é muito triste, isso é muito sério. Um parlamentar cassado por supostamente disseminar fake news e por atacar a democracia. Marcel Van Hatten lembrou que todos os ditadores dizem defender a democracia e alertou: é muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando não apenas para cassar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência, para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual cassação, se ousarem, por exemplo, fazer o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral, pois é isso que nós somos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, também a audiência que nos prestigia aqui nas galerias do plenário da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que confirma-se, por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a cassação de um parlamentar. A cassação de um parlamentar por supostamente, deputado Paulo Eduardo Martins, disseminar fake news, por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos e que, ainda que coubessem nessa decisão em relação àquele parlamentar, ou seja, disseminação fake news ou ataque à democracia, é importante lembrar que tudo o que ele divulgou nas suas redes aconteceu nos últimos minutos antes do fechamento das urnas, tendo sido ele o parlamentar estadual mais votado no seu estado. Ou seja,
sequer houve tempo para que quaisquer tipo de manifestações suas, fossem verdadeiras ou falsas, redundassem em votos suficientes para que se sagrasse vitorioso nas urnas. É um absurdo, senhor presidente, que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo converter-se em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil, e isso é muito triste, isso é muito sério. Um parlamentar caçado por supostamente disseminar fake news e por atacar a democracia. Senhor presidente, eu sou cientista político, aliás, falo aqui como quem estudou muito nessa área. Sequer os cientistas políticos concordam com todas as condições que fazem com que uma democracia seja de fato uma democracia. Aliás, índices internacionais também divergem sobre quais países são democracias e quais não são. Agora, quem não diverge, quem não hesita em se autoproclamar democrático é quem é ditador. Não à toa, a China, uma ditadura comunista, se diz uma república democrática e popular. Não à toa, Maduro diz que foi eleito democraticamente. Cuba, partido único. Quem discorda, paredão. Gostam de dizer que também é uma democracia. Muito grave o que estamos vendo. E é bom dizer que houve 2 exceções, 2 votos de senhores ministros do Supremo Tribunal Federal contra esta cassação. Mas é muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando não apenas para cassar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual cassação se ousarem, por exemplo, fazerem o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral, pois é isso que nós somos. Apenas para concluir, presidente. É isso que nós somos. Se um eleitor me encaminhar uma dúvida sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas ou voto em papel, o que seja, me parece que o recado é: não se pode questionar. Isso é um absurdo, presidente. Governos servem para ser questionados, por isso devem ser inclusive limitados, porque os governos que devem servir às pessoas e não as pessoas aos governos. Ok, deputado. Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas,
Não se trata de defesa corporativa, aqui pelo contrário, há conselho de ética que puna, com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.